meus feras, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam cumprindo aí a restrição social, né, o distanciamento social, para que a gente possa, o quão mais rápido, voltar a se encontrar presencialmente, tá certo? E espero também que vocês estejam mantendo o ritmo de estudos, tá certo? Vai ser nosso primeiro encontro, né, virtual, de alguns encontros até que a gente possa voltar a se encontrar pessoalmente, ok? Mas vocês não estão sozinhos, a gente vai continuar aqui mantendo os nossos conteúdos virtualmente, tá? Vou estar disponibilizando essas aulas semanalmente e marcaremos alguns encontros ao vivo. Eu acho que a interação ela é fundamental, principalmente em matemática, tá? Eu quero fazer uma aula hoje, vocês olhando, observando, tem uma fichinha lá sobre a aula de hoje já. A gente vai responder algumas questões hoje aqui, mas eu quero marcar já de antemão uma live, vou conversar com vocês no grupo sobre essa live para a gente tirar dúvida de outras questões da ficha, tá certo? E o nosso tema de hoje, né, é potenciação, tá? Potenciação é um tema muito importante porque ele aparece em diversos conteúdos. E na prova de matemática, sem dúvida alguma, ele vai aparecer aí em diversos temas, tá certo? Vamos falar sobre algumas partes importantes da potenciação, desde o seu fundamento, passando para as propriedades e a aplicação em alguns problemas. Comentaremos também hoje sobre a utilização da notação científica, ou notação padrão, que provavelmente você já deve ter ouvido lá na disciplina de física, né? Mas em matemática a gente utiliza ela muito a nosso favor. Sejam bem-vindos, tá? Espero que esse momento seja proveitoso para ambas as partes e vamos iniciar aqui o nosso momento de hoje. Então, vamos lá comigo, né? Vem comigo na potenciação. Bem, potência, né, ou potenciação, ela é uma operação matemática que envolve uma base e um expoente. Então, uma base e um expoente, ok? Qual a proposta? É que você pegue essa base e multiplique por ela mesmo o número de vezes que está no expoente, ou seja, a elevado a n seria a vezes a vezes a n vezes, ok? Então, chamamos o a de base e o n de expoente. Por exemplo, acompanhe aqui comigo esses três exemplos que eu coloquei aqui em cima do quadro, tá certo? Por exemplo, 2 elevado à terceira, a base é 2 e o expoente é 3. Não é para multiplicar o 2 pelo 3. Essa potência significa que essa base vai se repetir 3 vezes. Perceba, o 2 se repete aqui 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Nessa outra potência, 5 ao quadrado. Significa dizer que o 5 vai se repetir 2 vezes. Totalizando 25. 0,1 ao quadrado. Seria então 0,1 vezes 0,1. Tá? Muito cuidado nesse produto aqui, tá certo? Muitos estudantes erram esse produto, tá? Por não contabilizar que aqui vai aparecer duas casas decimais, tá ok? Vou fazer aqui devagarinho com vocês, tá certo? Ó, 0,1 vezes 0,1. Acompanha comigo, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0 e 0 vezes 0, 0. Você tem aqui 1, 0, 0. Com duas casas decimais, ficaria 0,01. Tudo bem? Tranquilo, né? Ou seja, a base da potenciação é que a base multiplique por ela mesma o número de vezes que está no expoente. Simples assim. Algumas observações são válidas. Por exemplo, toda base elevada a zero é igual a 1, exceto em uma situação, se essa base também for zero. Então, por exemplo, essa situação aqui, 0 elevado a zero, ela não existe, é chamada de indeterminação matemática. Então, todo número elevado a zero é 1, exceto o próprio zero. Segundo o OBS, todo zero elevado a qualquer número é zero. Mais uma vez vale aquela regra, né? Eu não posso ter 0 elevado a zero.
Terceiro OBS. 1 elevado a qualquer número é 1 e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Tá? Então não importa aqui se você tem, por exemplo, raiz de 5 elevado a 1, continua sendo raiz de 5. Ou se você tenha 1 elevado a raiz de 5, continua sendo 1. Tá? Então 1 elevado a qualquer número é ele mesmo. Ok? Então isso a gente fecha a parte básica de potenciação, tá? Tranquilo, só para entender o que é o conceito. Agora a gente vai para os casos, as propriedades da potenciação e depois vamos falar um pouquinho sobre o que acontece quando o expoente dessa potência, esse expoente aqui, ele fica negativo e também quando esse expoente ele fica fracionário, ok? Vamos adiante. Então agora vamos falar um pouquinho sobre algumas propriedades da potenciação, tá certo? E também do que acontece quando o expoente fica negativo ou quando tem uma base negativa, por exemplo, tá? Pensem comigo na seguinte situação, tá? Vamos trabalhar aqui. Vamos lá. Vou botar algumas situações aqui, certo? Menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao cubo, menos 3 elevado ao quadrado e 3 elevado ao cubo. Ok? Vamos fazer junto comigo essas quatro potências, certo? Menos 2 ao quadrado seria menos 2 vezes menos 2. Bom, regra de sinais. Menos vezes menos dá um sinal positivo e o produto aqui dá 4. Menos 2 ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vamos lá então? Menos vezes menos é mais e vezes menos volta a ser negativo. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Menos 3 ao quadrado, tá? Ficaria menos 3 vezes menos 3. Regra de sinais, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 3, 9. E aqui mais 3 ao cubo, que seria 3 vezes 3 vezes 3. Então, todos os sinais são positivos, com certeza aqui também é positivo, 27. O que a gente percebeu em relação aos sinais, tá? Ó, quando o expoente era par aqui e aqui, o resultado ele ficou sempre o quê? Positivo. Percebeu? E quando o expoente ele é ímpar e ímpar, a gente percebe que o sinal ele fica o mesmo sinal que está na base. Então, como a base era negativa, a resposta é negativa. Como a base é positiva, a resposta é positiva. Então a gente consegue entender o seguinte, que quando o expoente ele é par, a resposta à potência é sempre um valor positivo, e quando o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Ficou claro? Vamos colocar isso aqui, ó. Vamos formalizar? A gente formaliza assim então, né? Se o expoente for par, resposta positiva. Se expoente for ímpar, repete o sinal
da base. Tudo bem? Ficou claro então? Expoente par, resposta positiva. Expoente ímpar, repete o sinal da base. É claro que essa regra te facilita em potências maiores, sem dúvida alguma. Por exemplo, vamos pensar aqui em um outro exemplo. Ó. Vamos pensar aqui que eu tenho o seguinte. Menos 2 elevado à quinta. Né? Vamos lá. O expoente ele é ímpar, então repete-se o sinal da base. Então aqui ficaria um menos. E agora a gente faz 2 à quinta, que dá exatamente 32. Tudo bem? Agora vamos ao seguinte. Vamos ver onde que a gente tem que ter cuidado para aplicar essa regra e onde que às vezes o estudante ele acaba utilizando essa regra de maneira equivocada, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, ó. OBS, né? Cuidado. Essa regrinha, ela só é válida se o menos estiver incluso na potência, ou seja, eu preciso ter um parênteses, tá? Incluindo o sinal da potência. Por exemplo, menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 elevado ao quadrado. Perceba o seguinte, nesse segundo caso, a base inteira é menos 2. Então eu deveria repetir o menos 2 por inteiro, o que me resultaria em um resultado mais 4. Tudo bem? Mas no primeiro caso, o menos não faz parte da potência. Aquele menos é separado, ou seja, eu tenho menos à parte. Na verdade, a minha potência é 2 ao quadrado com o menos na frente. Então, a base aqui é somente o 2. Então, somente o 2 é a base. E nesse caso, todo o menos 2 seria a base. Por aqui, só o 2 ser a base, essa regrinha do expoente par não está valendo, né? Por quê? Esse menos aqui, ó, ele é a parte. Eu vou colocar ele e agora eu faço a potência 2 ao quadrado, que seria 2 vezes 2. Então, nesse caso, a resposta daria menos 4. Tudo bem? Então, repetindo, recapitulando mais uma vez. Com parênteses, toda a base é o menos 2. Sem parênteses, a base é só o 2 e esse menos eu preciso repetir. Ficou claro? Quiser pegar alguma anotação, né? Dá uma pausa no vídeo, anota alguma observação que você queira. Tá? Essa parte é fundamental dessa regrinha. Que vocês saibam, que vocês se aprimorem nisso. Pronto. Ok, dá uma pausinha, pega o vídeo, vou apagar agora esse primeiro lado, certo? E vou fazer mais alguns exemplos com essa regrinha para ver se a gente conseguiu acertar bem. Ok? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Exemplo 2. Vamos ver. Beleza? Se quiser tentar, dá uma pausinha no vídeo, tenta essa expressão, tá certo? E eu volto com a resposta já já. Ok? Vamos lá. Espero que tenham conseguido. Ó, inicialmente você percebe o seguinte, né? Aqui foi a pegadinha que eu citei ali no canto do vídeo. A base aqui é só o 2. Esse menos está fora da potência. Então, 2 à terceira é 8 e o menos está à parte. Então, aqui ficaria menos 8. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Vou repetir esse mais. Eu não posso fazer essa regra de sinal ainda, porque o menos 4 está elevado a uma potência. Então, primeiro, a prioridade é que você faça as potências antes dos produtos. Então, você vai repetir o mais e agora vamos fazer essa potência, tá certo? Vou repetir aqui o parênteses. Menos 4 ao quadrado. Nesse caso, a base é menos 4. Então, por a base ser menos 4 e o expoente ser par, a resposta vem positiva. Mais 16. Mais uma vez, repete o menos, não faz o produto ainda, tá? Repete o menos, abre parênteses e resolve agora essa potência. Menos 3
elevado à terceira. Olha lá, a base agora é o menos 3. Se a base é menos 3, você tem um menos aqui, ó, e o expoente ímpar. E expoente ímpar repete o sinal da base. Então, tu vai repetir aqui o menos 3 à terceira, daria 27. Tranquilidade? Tudo bem? Agora a gente continua, né? Virou uma expressão numérica com números naturais inteiros. Menos 8 mais dá mais 16, menos dá mais 27, tá? Essa primeira soma aqui resultaria em 8 mais 27, então somando aqui ao lado, né? 27 com mais 8, 8 e 7 dá 15, vai 1, e aqui você tem 35, né? Como solução da nossa expressão. Espero que tenham conseguido. Qualquer dúvida, dá uma pausa e volta no vídeo. Joinha? Pronto, gente. A gente pegou essa primeira propriedade, né, que acontece com o sinal da base em função do expoente ser par ou ímpar. Agora vamos ver o que acontece quando o expoente ele é negativo, ok? Vamos lá. Expoente negativo. O que acontece quando o expoente ele é negativo? Vamos lá. Bom, a regra ele diz o seguinte, tá certo? Toda vez que o expoente ele for negativo, você vai inverter a base e elevar ao expoente positivo. Repetindo, toda vez que o expoente for negativo, você vai inverter essa base e elevar ela ao expoente positivo. Bom, se eu tenho uma base A, o inverso de A seria 1 sobre A. Então, expoente negativo, inverto a base e elevo ao expoente positivo. Vamos ver como é que fica isso no exemplo? Tá? Vamos lá. Exemplo 1. Vamos supor que você tem o seguinte, ó, 2 elevado a menos 3. Vamos lá? Inverte a base, 1 sobre 2, e eleva ao expoente positivo. Como que eu procedo a partir desse momento? Gente, toda fração elevada a uma potência, você vai elevar tanto o numerador quanto o denominador, tá? Dá uma pausazinha aqui e preste atenção aqui ao lado comigo, ó. Toda vez que você tiver uma fração elevada ao expoente, você pode tranquilamente elevar tanto o numerador quanto o denominador. O mesmo vale para um produto. Se você tem um produto elevado a um expoente, você pode elevar um dos fatores e multiplicar pelo outro fator elevado pela potência. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente teria 1/3 dividido por 2/3. Como 1/3 vai dar 1, ficou embaixo aqui 2/3, ou então 1/8. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo. Exemplo 2, tá? Preste bem atenção nesse exemplo aqui agora. Você tem 2/3 elevado ao quadrado. Melhor, a menos 2. O expoente é negativo, o que eu devo fazer? Inverto a base, fica 3/2, e elevo ao mesmo expoente, só que agora positivo. Nesse caso, no numerador, ficamos com 3 ao quadrado, no denominador, ficamos com 2 ao quadrado, resultando em 9/4. Então, só para a gente formalizar, o que acontece então quando o expoente ele está negativo? Tá? A regra diz o seguinte: inverte a base e eleva ao expoente positivo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá.
Essa propriedade, ela tem um algo mais em si. Presta bem atenção, tá? Presta bem atenção na continuação dessa propriedade. Vê bem. Se você tem a elevado a menos n e diz que isso é 1 sobre a elevado a n, 1 elevado a n é o próprio 1. Então, na verdade, isso vai dar 1 elevado a n é 1, e a elevado a n fica exatamente dessa forma. O que a gente entende dessa propriedade é o seguinte, ó. A elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. O que significa dizer isso? Significa, gente, é o seguinte: quando essa potência ela foi para o numerador, na verdade ela foi trocando o seu sinal. Vê se tu percebe, ó. Vamos lá. 2 elevado a menos 3 vai ser 1 sobre 2 à terceira. 5 elevado a menos 7 vai ser 1 sobre 5 elevado a 7. A gente pode usar isso a nosso favor em outras situações, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho agora o contrário, certo? Preste bem atenção aqui. Eu tenho 1 sobre 2 a menos 3. Eu posso tranquilamente pegar essa potência aqui, 2 a menos 3, e levar ela para o numerador, sendo 2 à terceira. Ó, isso pode ser igual a 2 à terceira. Posso fazer o inverso. Imagina que eu tenho 1 sobre 3 à quarta. É a mesma coisa que 3 a menos 4. Ou se eu tenho 1 sobre 7 a menos 2. É a mesma coisa de 7 ao quadrado. Então você percebe o seguinte, que dá para você brincar com isso, né? Você pode pegar uma potência e tirar ela do denominador e colocar no numerador, apenas trocando o sinal do expoente. Isso vai ser muito útil em algumas contas com notação científica. Recapitulando, dá para a gente pegar a potência e tirar ela do denominador e colocar no numerador e vice-versa, contanto que eu troque o sinal do expoente. Tudo bem? Tranquilidade? Anota aí uma coisa que vocês queiram desse quadro, tá certo? Eu vou apagar esse quadro e vou agora, de fato, começar as propriedades principais aí da potenciação, ok? E depois disso a gente pode começar a fazer algumas questões da nossa ficha. Vamos lá então, eu vou pegar só aqui a tampa que é no chão, certo? Vou sumir aqui por um segundo e já volto, ó. Voltei, pegar a tampinha e cair. Vamos lá. Propriedades da potenciação. Vamos lá? Primeiro, essa propriedade se chama produto de mesma base. Toda vez que você tem um produto de duas potências de mesma base, a regra é bem simples. Repete-se a base e soma o expoente. Então, ó, repete-se a base e soma o expoente. Exemplo, para ficar mais claro para vocês, seria o seguinte, ó. Exemplo. Vamos lá. Você tem lá 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a 10. Então, antes de começar a fazer conta aqui, eu posso unificar, já que eu tenho um produto de duas potências que tem a mesma base. Isso me resulta em 2, que eu repeti a base, agora eu vou somar os expoentes. Menos 3 mais 10. Se você somar menos 3 mais 10, o que você vai encontrar é um 2 à sétima. Gente, essa propriedade, ela vai e volta. Ela não necessariamente precisa ser usada para unir as potências. Ela pode ser usada para separar as potências. Tá? Por exemplo, nada impede de você pegar uma potência como sendo 2 elevado a 12 e escrever como sendo
2 a 7 vezes 2 a 5. Isso é muito útil em algumas situações, por exemplo, a enradiciação, que a gente vai ver posteriormente, certo? Isso não só se aplica a bases numéricas, eu posso aplicar isso também a bases literais. Vamos supor uma situação que eu tenho 2 elevado a x mais 2, olha só, 2 elevado a x mais 2. Entenda que do jeito que está aqui, é como se já tivesse somado as potências, né? Somado os expoentes, na verdade. Eu posso muito bem desmembrar isso aqui, ó, 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Ó, produto de mesma base, eu repeti a base e somei o expoente. Viu que eu fiz o contrário, né? Eu desmembrei aquele expoente que já estava somado, igual eu fiz com 12 e agora eu fiz com uma expressão. Então, essa propriedade é muito poderosa, né? Vou até grifar aqui, tela de laranja, né? Muito poderosa mesmo em diversas situações. Uma segunda que é similar a essa. Segunda, divisão de mesma base, né? Bom, agora eu vou dividir duas potências com a mesma base, observe, né? E a regra diz o seguinte, você vai repetir a base e subtrair o expoente na ordem, tá? Repete-se a base e subtrai o expoente. O expoente do numerador menos o expoente do denominador. Tem que ter muito cuidado aqui por conta de um certo jogo de sinais, tá? Por exemplo, vamos supor que você tenha que dividir isso aqui. 2 elevado a menos 5 sobre 2 elevado a menos 10. Tudo bem? Observe bem, tá? Divisão de duas potências com a mesma base. A regra diz o seguinte, repete-se a base e subtrai o expoente, tá? Vou colocar ali com muito cuidado aquela subtração do expoente. Então seria menos 5 menos o expoente de baixo, que é menos 10. Ó, repetir a base e subtrair o expoente de cima, que é menos 5, menos da operação, o expoente de baixo, que é menos 10. E agora esse menos com esse menos vira mais, ó. Então ficou 2 elevado a menos 5 mais 10, que resulta em 2 elevado a 5. Prestou bem atenção no cuidado que eu tive. Lembrando que essa mesma propriedade pode ser aplicada da forma que eu apliquei aqui para desmembrar potências, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha 2 elevado a x menos 5. 2 elevado a x menos 5 pode ser escrito de duas formas, tá? Uma, 2 elevado a x sobre 2 elevado a 5. Lembra que a divisão da mesma base, você repete a base e subtrai o expoente, mas também eu posso utilizar aquela regrinha que eu mostrei há pouco, né? Eu posso pegar essa potência e colocá-la de volta no expoente, contanto que eu troque, posso pegar a potência e colocá-la no numerador, contanto que eu troque o sinal do expoente. Então isso ficaria 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 5, tá? Ok? Então recapitulando. Eu peguei o 2 elevado a x menos 5 e transformei em uma divisão de mesma base. Ou então eu posso transformar isso aqui num produto de mesma base, contanto que essa potência vá para o numerador trocando o sinal do expoente. Terceira propriedade é chamada de potência de potência. Diz o seguinte, toda vez que você tem uma potência elevada a outra potência, você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Então aqui seguiria com a elevado a m vezes n. Simples, né? Ou seja, potência de potência é uma propriedade bem simples que dá para utilizar em diversos casos. Por exemplo, vamos lá, 2 à terceira elevado à quarta. Veja, você pergunta a mim, professor Davi, eu posso elevar 2 à terceira primeiro e o resultado elevar à quarta? Pode, claro que sim. Mas em questões que envolvem potenciação e simplificação de resultados,
Geralmente se quer uma resposta em função de uma potência e não do resultado em si. Mas nada impediria você de fazer 2 elevado à terceira, que é 8, depois fazer 8 à quarta. Aqui, a resposta mais simplificada seria essa. Você repete o 2 e multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12. Isso pode ser feito em mais vezes. Vamos supor que você tenha lá 2 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, nada impede que você faça. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ok? Tudo bem? Tranquilidade? Pega alguma anotação que você quiser, dá uma pausa no vídeo, tá? Se quiser anotar alguma coisa interessante que você achou. E eu quero falar agora de uma situação, né, uma observação muito cuidadosa em relação à utilização equivocada dessa terceira propriedade. Tá certo? Eu vou apagar o lado de cá para mostrar essa observação. Então, ó, OBS. Muito cuidado com o que eu vou colocar aqui agora, tá certo? Ó, 2 elevado à terceira elevado ao quadrado. 2 elevado à terceira elevado ao quadrado. Fiz de propósito, coloquei aqui um parênteses e aqui não coloquei um parênteses. E com certeza existem diferenças, tá? Eu vou colocar aqui embaixo só para que a solução fique na horizontal, tá? Rapidinho. 2 elevado à terceira elevado ao quadrado. Bom, aqui tranquilamente você vai aplicar essa propriedade. Veja que a base aqui é o 2 à terceira, todo ele está sobre parênteses, né? Então, aqui eu posso aplicar potência de potência, que diz o seguinte: tu vai repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 à sexta, tá? Isso aqui vai dar 64. E nesse caso, será que é a mesma coisa? Então, não é exatamente a mesma coisa, tá certo? Você não tem aqui uma potência de potência. O que você tem é o seguinte: você tem o 2 elevado ao resultado dessa potência. Você tem o 2 elevado ao resultado dessa potência. Aí você pensa, quanto é 3 ao quadrado? Bom, 3 ao quadrado é 9. O que significa dizer que isso vai ser o 2 elevado a 9. Que totaliza aqui 512. Percebeu a sutileza, né, na utilização da propriedade potência de potência? Eu preciso desses parênteses aqui para poder usar ela, né? Ou seja, do jeito que está aqui, é simplesmente o 2 elevado ao resultado dessa potência, tá? Uma outra situação, essa aqui, ó, 5 elevado a 2 à terceira. Não tem parênteses, então eu subentendo o seguinte, que é o 5 elevado ao resultado dessa potência aqui, que é 2 à terceira. Bom, 2 elevado à terceira é 8. Então, isso aqui vai ficar 5 elevado a oitava. Ficou claro essa questão do parênteses para poder utilizar a potência de potência? Isso é muito sério, porque isso acontece em muitos casos e às vezes o estudo acaba errando porque não treinou ou não observou, teve esse cuidado, tá bom? Tudo tranquilo? Então vimos aí soma de produto de mesma base, né? Divisão com mesma base, potência de potência e já vimos lá o expoente negativo. Com isso, dá para a gente fazer algumas questões que estão na ficha, tá? Então, vou dar uma pausa no vídeo para você copiar e a gente vai fazer aqui alguma questão da ficha, tudo bem? Vamos lá?
aqui a fichinha, tá, gente? Vou pegar a fichinha para a gente responder aqui alguma questão dessa ficha, tá certo? Bom, vamos começar aqui pelo exercício número 1, tá certo? Quem já fez, confere, vê se está certo, tá? Só lembrando que como eu vou fazer aqui, os passos que eu vou seguir, necessariamente não são os únicos. Você pode ter seguido na sua casa outros passos, né? Feito de uma outra forma e chegado ao mesmo resultado, tá ok? Isso é absolutamente normal. Então, não ache que o jeito que eu vou fazer aqui é o único e é o mais correto e talvez seja o mais fácil para você. Lembre-se que o jeito mais fácil é aquele que você aprende, ok? Vamos lá, primeira questão. Qual o valor da expressão? Vou colocar aqui a expressão, certo? 5 elevado a menos 1 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 7, fecha parênteses, dividido por 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 2 à terceira. Então, creio que seja isso, tá? Conferindo aqui. Ok? Tudo bem. Então, vamos à solução dessa expressão, tá? Você percebe o seguinte, na expressão só tem base ou 2 ou 5, então a gente vai poder fazer simplificações utilizando aquelas propriedades que a gente viu agora há pouco. Tá? Vamos lá então. Ó, primeiro fator aqui, eu já caio na propriedade potência de potência. Tem um parênteses, posso fazer ali. Então a proposta aqui seria o seguinte, repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes menos 2, né? Que daria 2. Beleza? Tranquilo? Vezes. Gente, aqui eu não vou efetuar essa potência, então eu vou apenas repetir. 2 à quarta vezes 5 à sétima. Tudo bem? Posso manter o parênteses? Posso, nada impede. E esse dividido, se você quiser, tranquilamente você pode colocar aqui sobre, ou seja, posso colocar sobre 2 ao quadrado vezes, mais uma vez, 5 elevado ao quadrado elevado a 2 à terceira. Aqui não é potência de potência. Você vai fazer essa potência aqui, que é 2 à terceira, né? 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, certo? Que dá 8, então ela fica 5 elevado à oitava. Tudo bem? Bom, aqui você pode aplicar as simplificações que você acha melhor. Se você quiser multiplicar logo o 5 ao quadrado vezes 5 à sétima e juntar eles numa potência só, pelo produto mesma base, pode. Se você quiser dividir logo aqui 5 à sétima e 5 à oitava, também pode, tá? Isso é uma opção sua. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, tá? Vou juntar logo aqui esse 5 ao quadrado vezes o 5 à sétima. Então, repeti o 2 à quarta e agora ficou 5. 2 mais 7 aqui vai dar 9. Sobre, repito o 2 ao quadrado e repito aqui o 5 à oitava. Percebam agora que dá para fazer mais duas simplificações aqui. Ó. Divisão de mesma base, né? Repete a base e subtrai o expoente. Então ficaria 2, 4 menos 2, 2. Vezes, repete o 5, 9 menos 8 dá 1. Em resumo, a gente vai ter aqui 4 vezes 5, que totaliza 20, né? Que estaria aí na fichinha de vocês, na letra B de bomba. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado também. E para quem não fez, está aí a solução, uma forma de se fazer. Tá ok? Dá uma pausinha para anotar. E vamos fazer uma outra questão aqui da ficha, que pode ser o exercício de número 2, tá? Vamos lá.
Vamos ver esse 2. No 2 ele fala o seguinte, ó. Se 2 elevado a x é igual a A e 2 elevado a y é igual a B, sendo x e y reais, determine o valor D. Ele quer que se calcule isso. 0,25 elevado a y menos 3x. Ok? Tranquilo, né? Essa é uma questão para a gente treinar as propriedades de potenciação, tá? Depois dela a gente vai seguir para fazer um probleminha contextualizado. Bom, gente, vamos lá. Se o que ele quer calcular é isso, e o que ele deu foi que 2 elevado a x e 2 elevado a y são A e B, com certeza a solução aqui vai estar em função de A e B. A primeira coisa que você faz quando pega um decimal elevado a uma potência é transformar esse decimal em fração. Isso te ajuda bastante. Então vamos pensar um pouquinho. Ó, aqui em cima. 0,25, a gente já viu em sala aqui para transformar isso em fração, seria o mesmo que 25 sobre 100. 25 sobre 100. Simplifica aquela tua fração. 1 sobre 4. Eu dividi por 25 e dividi por 25. Então, simplificando ao máximo, daria 1/4. Então, nada impede você de trocar esse 0,25 por 1/4. Então, eu já iniciaria essa expressão, vou fazer aqui no canto, tá? Dessa forma. 1/4 elevado a y menos 3x. Tudo bem? Tranquilo? Bom, como é que eu continuo daqui? Como é que eu posso continuar daqui? Você pode pensar assim, Davi, 1 elevado a qualquer potência é 1. De fato, eu posso seguir por esse caminho. Eu posso elevar o 1 à potência e o 4 à potência. Seria uma opção. A outra opção que eu vejo na minha mente, já visualizando aparecer uma base 2, seria inverter essa base. Lembra que quando o expoente estava negativo, né? Lembra, vou fazer um exemplo aqui. Lembra que quando o expoente estava negativo, nós invertíamos a base e elevava ao expoente positivo? Eu posso fazer o contrário, né? Se eu tiver qualquer base, qualquer denominador, eu posso inverter e elevar o expoente positivo, ou seja, nada impede de eu inverter esse 1/4 e transformar ele em 4 elevado a menos 1. Olha como ficaria. 4 elevado a menos 1 elevado a y menos 3x. Viu o que eu fiz? Eu inverti a base e troquei o sinal do expoente. 4 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 4 elevado a 1, que é o mesmo que 4 elevado a menos 1. Eu posso ir e voltar aqui sem problema nenhum. Então ficaríamos assim. Mas você pergunta, ainda não apareceu a base 2. Mas ela vai aparecer. Aqui você tem potência de potência, então você pode repetir o 4 e multiplicar os expoentes. Ó. Menos 1 vezes y dá menos y, e menos 1 vezes menos 3 dá mais 3x. Ok? Até aí tudo bem. Você pergunta, cadê a base 2, Davi? Pensa, gente, o 4 ele pode ser fatorado. Se você fatora o 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1, aparece justamente 2 ao quadrado. Então, nada impede de você chegar aqui e escrever 2 ao quadrado elevado a menos y mais 3x. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Aqui o que eu faço? Potência de potência, né? Você vai ter 2 elevado a menos 2y vezes 2 elevado a menos 2y mais 6x, né? Ou seja, eu peguei o 2 e multipliquei pelo próximo expoente. Bom, lembra a propriedade que a gente fez de produto de mesma base, repetir a base no novo expoente? E lembra que eu falei que podia desmembrar isso? Chegou a hora agora, tá? 2 elevado a menos 2y
vezes 2 elevado a 6x. E para a gente finalizar, eu preciso fazer com que apareça 2ax e 2ay. Olha o que eu vou fazer agora, tá? 2 elevado a menos 2y é a mesma coisa que 2 elevado a y elevado a menos 2. Vê se não é. Nesse produto não vai dar menos 2y? 2 elevado a 6x é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a 6. O produto aqui dá o mesmo. Então, com esse artifício, com essa modificação, a gente vai encontrar o seguinte, ó, 2 elevado a y é b. Vai ficar b elevado a menos 2. E 2 elevado a x é a. Então, fica a elevado a sexta. Que seria aqui esse, então, o resultado que o exercício, né, estava pedindo. Tudo bem? Tranquilo? Seria isso aí, tá? Vamos seguir para mais uma questão agora. Agora vamos para uma questão contextualizada. Bom, vamos lá para o exercício de número 17, tá certo? Essa questão 17, inclusive, foi uma questão do Enem, tá? Vamos tentar desenvolvê-la agora. Dá uma pausinha para anotar se quiser e eu vou apagar para a gente ir para a próxima questão. Questão 17, muito legal essa questão, muito bacana ela. Vamos lá. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre as medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com sua massa pela fórmula. A área é igual a K vezes a massa elevado a 2/3. Viu? Olha que interessante, né? Está dizendo que a área corporal seria uma constante vezes a massa da pessoa elevada a 2/3. Tudo bem? Tranquilo? Continuando. Se no período da infância até a maioridade de um indivíduo sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a sua área da superfície corporal? Então, durante a infância até a maturidade, a massa da pessoa é multiplicada por 8. Ele quer saber por quanto que seria multiplicado a área. O que nós vamos fazer aqui então? Tá? Qual é a proposta? Vamos pegar essa massa e trocar ela por uma massa 8 vezes maior. Então, em vez de colocar M aqui, vou colocar 8M. Consequentemente, essa área vai ficar mais A. Vai ser uma área nova. Então, vou colocar AN para essa área nova, tá? Então, ficaria o seguinte, ó. Isso seria na infância e na maioridade, né, que ele fala aqui, na maioridade, a massa vai para 8M. Então, ó, a área nova é aquela mesma constante vezes, no lugar de M, eu vou colocar 8M e elevar isso a 2/3. Tudo bem? Tranquilo? Gente, com muita calma, muita tranquilidade, aqui é um produto. Lembra que eu falei em algum momento da aula de hoje da seguinte propriedade, né? Se você tem um produto elevado ao expoente, é a mesma coisa que elevar cada fator ao expoente. Cuidado para não aplicar isso para uma soma, tá certo? Se você tem uma soma A mais B elevado a N, isso não é igual, né? É diferente de A elevado a N mais B elevado a N. Então, não façam isso, tá certo? Isso aqui não é permitido, né? Aquela operação ali em cima não é permitido, não é válido para soma, mas é válido para produto. Então, tranquilamente, nós podemos elevar tanto o 8 a 2/3 como o M a 2/3. Então, ficaríamos assim. Área nova igual a K, que multiplica 8 elevado a 2/3 vezes M elevado a 2/3.
Você percebe que já apareceu aqui a área antiga. Ó. Se eu faço esse K ficar junto do M elevado a 2/3, é exatamente a área antiga. E o que sobra seria 8 elevado a 2/3. O que eu vou fazer aqui? Para não ficar carregando essa conta, vou calcular aqui a parte quanto é 8 elevado a 2/3, beleza? Vamos lá. O que eu posso fazer com aquele 8 ali? Fatorar. Eu posso fatorar aquele 8. Se eu fatorar o 8, ou seja, peguei o 8 aqui, dividi por 2, deu 4, por 2 deu 2 e por 2 deu 1. Você vai ter aqui, ó, 2/3. Então dá para substituir esse 8 aqui por 2/3. E a potência continua, 2/3. Qual a vantagem de escrever daquela forma ali? Porque ali eu posso aplicar potência de potência. Eu posso repetir a base e multiplicar o expoente. Então aqui, ó, vem comigo. Repete a base. E agora multiplica os expoentes, tá? 3 vezes 2/3. Gente, 3 vezes 2/3 é assim que fica. O 3 ele pode ser cancelado aqui, ó, e a resposta seria 2 ao quadrado ou 4. Então, substituindo aqui, eu teria que a área nova é igual a K vezes 4 vezes M a 2/3. Nada impede de você trocar a ordem dos fatores, né? Então ficaria assim, área nova, 4 vezes K vezes M elevado a 2/3. Quero que vocês percebam o seguinte, tá? Quero que vocês percebam o seguinte. K vezes M a 2/3 nada mais é do que a área antiga. O que implica dizer para a gente o seguinte, que a área nova vai ser 4 vezes a área antiga. Então a conclusão que a gente chega é a seguinte, se a massa for multiplicada por 8, a área vai estar multiplicada por 4, que estaria aí na letra B, de beleza, né? De bom. Gente, vamos encerrar aqui esse nosso encontro virtual sobre potenciação, tá? Vou gravar um outro encontro virtual sobre notação científica, fazendo algumas questões dessa ficha de notação científica, e a gente marca a nossa live para vocês tirarem as dúvidas sobre a aula ou sobre alguma questão da ficha, tá ok? Agradeço e forte abraço. Até mais.